Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. 16ª rodada, sabadão, já tivemos um Carioca jogando. Então começamos agora o resenha com Magalhães pós-jogo. Galera, eu ia fazer a live, mas pelo que eu tenho que falar sobre esse jogo, a live eu não ia conseguir. Então, vou fazer a live no final da rodada. No domingo à noite, após todos os cariocas tiverem jogado, aí eu faço a live, que aí a gente bate um papo sobre a rodada. Então a live será no final da rodada. No domingo à noite eu vou fazer a live para a gente bater um papo sobre os 4 cariocas. Nesse sabadão tivemos aí o jogo do Fluminense. O Fluminense abriu a rodada, a 16ª rodada, jogando fora de casa contra o Lanterna Ceará. Fluminense, com Marcelo Oliveira, não tinha perdido no Campeonato Brasileiro, empatou o Clássico, depois ganhou do Sport, ganhou do Palmeiras. E foi jogar contra o Ceará. Fora de casa, Ceará Lanterna, que saiu momentaneamente da Lanterna porque o Fluminense perdeu o jogo para o Ceará. E meus amigos tricolores, vou ser bem sincero, o Ceará ganhou por merecimento. Se o Fluminense empatasse esse jogo, tinha sido na sorte. Se tivesse empatado, teria empatado na sorte e na habilidade de algum dos seus jogadores. Porque o seu treinador, todos os meus amigos aí que falaram para mim, ainda bem que o Abel saiu, graças a Deus que o Abel saiu, o Marcelo Oliveira é isso, o Marcelo Oliveira é aquilo. O time do Abel teve altos e baixos. Esse time do Marcelo Oliveira vai ter altos e baixos porque o elenco é praticamente quase o mesmo. Tem algumas peças que entraram, Júnior Dutra, Luciano, Everaldo, alguns jogadores que estão chegando aí, o Digão, mas é mais ou menos a mesma coisa. O grande problema do Abel era o meio de campo, setor de criação. Continua a mesma coisa. O Fluminense continua sem criação. Não vou fazer um pré-julgamento do Marcelo Oliveira, porque é o primeiro jogo que eu vejo do Fluminense na íntegra. Mas pelo que os meus amigos aqui do canal Resenha com Magalhães falou, do time do Fluminense com o Marcelo Oliveira, do que era com o Abel, meus amigos, esse jogo específico, contra o Ceará, eu não vi nada de diferente para o time do Abel. Muito pelo contrário, eu vi um time com menos criação e defensivamente mais fraco. Mas não estou fazendo julgamento, porque aí seria injusto com o Marcelo Oliveira. Porém, defensivamente, hoje, esse time foi mais fraco do que a maioria dos jogos do Abel, defensivamente. No meio de campo de criação, o mesmo problema que o Abel tinha. Criação zero. E um outro detalhe que me chamou a atenção. O Marcelo Oliveira jogou para a galera. Eu vi muitos amigos comentando aqui no canal, mas pelo menos o Marcelo Oliveira bota o time para frente. O time do Fluminense vai para frente, ele não é retranqueiro. Na boa, o que o Marcelo Oliveira fez no segundo tempo é irresponsabilidade. Ele jogou pra galera. Ele meteu 4 atacantes sem ninguém para criar. Ninguém. Aí o que foi que ele fez?
Ele voltou o Fluminense mais ou menos com 3 zagueiros quando atacava. Ele jogou o Gum para o lado direito, o Richard veio para o meio, jogou o Digão para o lado esquerdo para liberar os 2 alas, porque não tinha ninguém para criar, o jogo ficou todo pela lateral. E o que ele fazia? Não conseguia criar, estava dando chutão para dentro da área para tentar uma cabeçada. Ué, qual é a diferença para o time do Abel? Mas pelo menos o time, não estou defendendo o Abel e crucificando o Marcelo Oliveira, nada disso, mas pelo menos o time do Abel chegava em linha de fundo para cruzar para trás. Esse time de hoje, o jogo de hoje, estou falando do jogo de hoje, não vi o jogo do Palmeiras, não vi o jogo contra o Sport, o jogo contra o Vasco que eu não me lembro direito, estou falando do jogo de hoje. O time do Ceará mereceu ganhar. Não teve um jogador do Fluminense que tentasse uma jogada individual. O time do Ceará tinha. O Leandro Carvalho tentava jogar individual, fez um golaço. O Gum deve estar com problema de coluna até agora. Ficou sentado. O moleque jogou na frente, passou para ele, ficou sentado. Um erro de marcação. O gol que o Fluminense tomou foi erro de marcação. Erro de marcação. Então, só porque meus amigos falaram, exaltaram tanto o trabalho do Marcelo Oliveira e jogaram um pouco para baixo o trabalho do Abel, eu falei, deixa eu ver o jogo primeiro. Pela primeira impressão que eu tive, que foi hoje, não vi nada de mal. Muito pelo contrário. Vi um time que marca mal, não cria nada e não ataca nada. No primeiro tempo, teve logo um lance logo no primeiro tempo com o Pedro, logo no início. Depois teve uma cabeçada do Sornosa. E um bate-rebate com o Pedro dentro da área, que falou que pode ter sido mão, não pode ter sido mão. Mas vamos lá. A bola do Sornosa foi uma cabeçada. A bola do Pedro foi lá logo no início uma jogada. Do Sornosa, cruzamento. A do Pedro, mais uma jogada para dentro da área ali. Teve 3 no primeiro tempo. 3 no primeiro tempo. No segundo tempo ele colocou 4, ficou com 4 atacantes. Teve uma cabeçada do Luciano. Depois uma bola que o Everaldo perdeu o gol, mas também não foi jogada criada. Do Luciano foi mais um cruzamento. A do Everaldo foi um bate-rebate que ele sobrou sozinho para ele, que ele chutou para fora. E depois ele teve... Deixa eu ver. No finalzinho, já nos acréscimos de um chute que o goleiro pegou. Ou seja, ele teve 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. Posso ter escrito alguma coisa, mas 3 no primeiro e 3 no segundo. O Ceará, antes de fazer o gol, teve 2 grandes oportunidades. Uma passou triscando a trave, a outra bateu na trave. O time do Fluminense não marcava, não conseguia marcar. O Ceará correndo, brigando por todas as bolas. O Fluminense em momento nenhum, construiu jogada, conseguia trabalhar, conseguia botar a bola no pé, trabalhar, tocar para um lado, virada de jogo. Em momento nenhum do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu fazer isso direito. Quando conseguia era para jogar para as laterais, para jogar para dentro da área. Ué, que mudança foi essa para o time do Abel? Não vi. Eu estou falando específico desse jogo, tá, gente? E por isso eu não estou crucificando o Marcelo de Oliveira. Só estou fazendo uma comparação que muitos me fizeram em relação ao Abel. Que crucificaram muito o Abel e o Marcelo Oliveira o melhor do mundo. Eu falei, vamos esperar, porque eu quero dar uma olhada. O Ceará já era para ter feito gol antes. O time do Ceará conseguia entrar com muita facilidade tocando a bola. A defesa pesada. Gum e Digão, pesado. O Gilberto deixa um buraco tamanho família nas suas costas. O Matheus Norton e o Richard não conseguiam marcar. E o time do Ceará entabelando. E o time do Ceará não é um time tão habilidoso assim. Porém, tem jogadores que conseguem fazer jogar individual que o Fluminense não tem. Apesar disso, o Ceará, eu sentia que o Ceará estava muito nervoso, o Ceará estava indo mais na vontade do que na qualidade.
E o Fluminense, as poucas vezes que conseguia tocar, o Fluminense conseguia. Você percebia que tinha uma certa organização no time do Fluminense. Não era um time desorganizado. É um time que tinha uma certa organização. Mas criação zero. O Sornosa não conseguiu jogar, o Jackson muito menos. E Richard e Matheus Norton não cria. É para marcar. Sornosa não conseguia criar. E o Jadson também não. O Júnior Dutra, que estava ali, pouco tocou na bola, e o Pedro não conseguia fazer a parede para os jogadores chegarem. Ou seja, muito merecido 1-0 do Ceará. Apesar do Fluminense ter tido três chances no primeiro tempo, mas o próprio Pedro falou isso. Tivemos ali uma chance, mas o Ceará jogou melhor. O próprio Pedro diz isso. E jogou melhor mesmo. Foi um brilhante jogo do Ceará? Não, mas estava com mais vantagem. Matou o time do Fluminense, o Fluminense não conseguia jogar. Para um time que tem meio campo de criação, com qualquer jogo, ele vai conseguir tocar a bola. Ele vai conseguir, ele vai parar o jogo, vai virar para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo, vai ter paciência. O Fluminense não fez isso no primeiro tempo, momento nenhum. Então, merecidamente, o Ceará fez 1-0. No segundo tempo, aí é que eu estou falando. O Marcelo Oliveira jogou para a torcida. Ele deve ter escutado a torcida nas redes sociais falar: pô, o Marcelo Oliveira é um técnico bom, o Fluminense joga como time grande, joga para frente, e não é um time retranqueiro, vai para dentro. Ele jogou para a galera, porque taticamente ele destruiu o Fluminense. Os dois jogadores do Fluminense que podem criar alguma coisa é o Sornosa e o Jadson. Ele me tirou os dois. Me colocou o Luciano, que joga lá na frente. Aí já tinha Luciano, Pedro e Júnior Dutra. Tudo bem que o Júnior Dutra tá jogando um pouquinho mais aberto, mas também centroavante. 3 jogadores altos, que não tem tanta velocidade assim, e que não tem tanta habilidade com a bola no pé assim. E me colocou o Everaldo. O time do Fluminense não criou mais nada. Aí ele voltou, o Fluminense, quando atacava, com 3 zagueiros. O Gum foi para o lado direito, o Richard voltava, o Digão abriu, ele liberou os 2 alas, o Gilberto e o Ayrton para subir mais um pouquinho, e o Matheus Norton ficava por ali. Quando o Richard saiu, o Matheus Norton cobria ali, mas não conseguiu criar. O Fluminense ficou tocando ali, ó, do lateral direito para o zagueiro, para o lateral esquerdo. O lateral esquerdo para o zagueiro, para o lateral direito. Pegava no Richard, o Richard não sabia o que fazer, porque ele não tem essa capacidade. Aí tentava tocar para um lado, tentava tocar para o outro, aí uma bolinha ali, bum, para dentro da área, bum, para dentro da área. Numa dessas, o Luciano cabeceou. Não foi nenhuma jogada armada, porque não tinha mais meio de campo. Ficou num 4-2-4. Quando atacava, ficava num 3-2-5 quase. 3-2-5, porque ficava Luciano, Pedro, Júnior Dutra, ia o Everaldo para frente, com algum ala, e bum, para dentro da área. Teve essa cabeçada do Luciano, depois teve um bate-rebate dentro da área que o Everaldo perdeu o gol, mas pouco, só isso, com 4 jogadores, e ninguém cria. O Marcelo Oliveira jogou para a galera. Se ele queria botar o time para frente, legal. Mas deixava pelo menos algum jogador que pudesse criar. Mesmo o Sornosa não estando bem, mas não tinha outro. O Everaldo entrou, o Everaldo não cria. Corria para um lado, corria para o outro, pá, não cria. O Richard não cria, o Matheus Norton não cria. E aí? Meus amigos, vocês que adoram Marcelo Oliveira, ele jogou para a galera. A meu ver, ele fez caquinha. Ele botou o time num 4-2-4 sem criação no meio. Já não tinha criação nenhuma com o Sornosa e com o Jadson. Piorou. Então no segundo tempo o Fluminense ia fazer gol na habilidade individual de algum jogador ou na sorte. Porque esquema não tinha, já estava Lavantur. Principalmente que os 2 jogadores que ficaram no meio
não tem qualidade para armar jogada. Aí ele ia mudar. Ele ia me tirar o Matheus Norton para me colocar o Matheus Alessandro pelo lado. Só que o Matheus Norton parece que o Júnior Dutra sentiu. Aí que ele ia fazer uma caquinha maior ainda. Mas aí ele foi e tirou o Júnior Dutra, me colocou o Matheus Alessandro aberto pelo lado, voltou a linha de 4 atrás, ficou com o Matheus Norton, Richard, o Everaldo um pouquinho por dentro, o Matheus Alessandro aberto, e ali na frente, Luciano e o Pedro. O Luciano tocou uma, teve a cabeçada, uma ou duas na bola, o Pedro acabou não participando muito no segundo tempo. Por quê? Porque o Pedro precisa de um meio campo de criação para tocar a bola nele e ele fazer a parede. Sem esse meio campo de criação, o Pedro some. Tem que ter alguém para tabelar, para ele fazer a parede, para ele abrir para um lado ou para o outro, para o meio de campo chegar. O Fluminense ficou sem meio campo. Marcelo Oliveira errou. Ele jogou para a galera. Para quê? Para a torcida falar assim, não, mas o Marcelo Oliveira botou 4 atacantes, ele queria ganhar. Botar 4 atacantes do jeito que ele botou é jogar para a galera. É jogar para a galera. Poderia até ter feito gol, mas ia ser na sorte. Ele jogou para a galera. Ele destruiu o esquema Fluminense. Aquilo não é esquema. Se ele tem 2 jogadores que sabem criar no meio de campo, sabem marcar, mas sabem criar, é uma coisa. Deixar 2 jogadores que não sabem criar, o Richard tem até dificuldade para tocar na bola. É jogar para a galera. Além do mais, ele me botou o Luciano, que é pesadão, lento, me deixou o Pedro, Júnior Dutra, o Everaldo, que corre para um lado, corre para o outro, mas não tem aquele poder de criação, não é aquela mente pensante para fazer uma jogada individual. Me colocou o Matheus Alessandro. Para quê? Se não tinha espaço, o Fluminense não estava no contra-ataque. E o Ceará não ficou atrás. O Ceará, se tem um pouquinho mais de calma e os jogadores um pouquinho mais de visão, o Ceará tinha feito 2, 3. Porque teve pelo menos umas 3 ou 4 chances que partiram no contra-ataque. E outra, o Ceará muitas das vezes conseguiu contra-ataque porque o jogador do meio driblava 2 no meio de campo e ficava com um buraco no meio de campo porque não tinha ninguém do Fluminense. Então, meus amigos, o Ceará mereceu, Marcelo Oliveira foi mal, jogou pra galera. Quero que vocês entendam, vocês podem não concordar comigo, mas a minha opinião é essa. Futebol tem que ter meio de campo, tem que ter criação. Não adianta você botar 32 atacantes se ninguém botar essa bola para ele, ninguém trabalhar. Quando eu tô falando trabalhar, não é pegar a bola igual o Gilberto estava fazendo, o Ayrton estava fazendo, pegando a bola na intermediária, dando um bico para dentro da área, a ver se os caras ganhavam na cabeça. Isso não é futebol. Pelo menos o Fluminense, meu amigo aí falou, eu sei que você vai estar no canal agora, me fugiu o seu nome, meu amigo tricolor. Pelo menos é um time grande. Bom, eu não vi. Eu não vi diferença nenhuma desse jogo. Tô falando específico de novo para depois você falar, pô, Magalhães, mas contra o Palmeiras, mas contra... Não tô falando contra o Palmeiras, contra o Sport, tô falando do jogo de hoje. Não vi diferença nenhuma para a maioria dos jogos pro time do Abel. Muito pelo contrário. O time do Abel sempre foi muito organizado. Essas loucuras ele não ia fazer. É lógico que vai ter gente aqui no canal que vai falar, pô, mas ele tentou, Magalhães, ele colocou 4 atacantes. Irresponsabilidade. Se ele pega um time melhor, ele tinha tomado uma goleada. O Fluminense tinha saído de lá com 3 ou 4-0 no lombo. Porque ele foi irresponsável. Se ele faz isso com um time que tem um meio de campo de criação, que tem uma certa velocidade, um Cruzeiro, até o próprio Flamengo, que tem um meio de campo de criação, um Atlético Mineiro, um outro time que tem um meio de campo de criação e tem jogadores um pouquinho com mais capacidade na frente, o Fluminense tinha tomado uns 3 ou 4. Então, meus amigos, eu não fiz a live, como eu falei, só vou fazer a live no domingo à noite por causa disso. Porque eu queria ver esse Fluminense do Marcelo Oliveira. Esse Fluminense do Marcelo Oliveira, do jogo de hoje contra o Ceará, é pior do que a maioria dos jogos que eu vi contra o Abel. Muito mais desorganizado, principalmente no segundo tempo. A meu ver, no segundo tempo ele fez loucura. Ele fez loucura. Ele jogou pra galera.
para a torcida chegar e falar, não, o Marcelo Oliveira tentou. Se ele tentar toda vez assim, o Fluminense não vai ganhar nenhuma. Lógico, ele teve o Sornosa, teve o Jadson, que não ajudaram, eles não jogaram bem, não tocaram na bola, como o Júnior Dutra também não tocou na bola. A maioria das jogadas do Fluminense que poderia ter sido gol, não foi de jogada trabalhada, foi de lances fortuitos. O Fluminense, em momento algum, controlou o jogo. Teve até no primeiro tempo um pouquinho mais de posse de bola, por quê? Porque depois que o Ceará fez o gol, o Ceará recuou um pouquinho. Só que a posse de bola do Fluminense não criava nada, não tinha nada inovador. Um time mecânico. Muito parecido com o que era do Fluminense, que era do Abel. Não estou defendendo Abel, não estou crucificando o Marcelo Oliveira. O Abel teve muitos defeitos, igual todo treinador tem. Agora, igual alguns também estão falando, graças a Deus. Calma. Os jogadores que o Fluminense contratou, Júnior Dutra, que eu estou vendo aí, Luciano, Veraldo, Digão, se não tiver meio campo de criação, jogadores que pensem no meio, não vai adiantar nada. E outra, na meu ver, ele mexeu errado, ele destruiu a possibilidade de algum tipo de criação, porque não tinha ninguém que pudesse pensar alguma coisa diferente no time do Fluminense. A meu ver, mesmo o Sornosa mal, não tocando, ele tinha que ter deixado o Sornosa. Tirava dois, tirava o Matheus Norton, tirava o Jadson. Mas deixava, menos o Sornosa, que pelo menos o Sornosa poderia, de uma hora para outra, não tinha ninguém no Fluminense que poderia enfiar uma bola. Ninguém. Ou ele fazia o seguinte, colocava, ele tinha no banco o Marlon, o lateral, ele poderia ter pego o lateral Marlon, jogava o Marlon de lateral e pegava o Ayrton, lateral esquerdo, e colocava no meio de criação, que ele tem habilidade, ele poderia ter feito isso, tirava o Sornosa, colocava o Ayrton ali para criação, o Ayrton lateral, colocava ele ali, que de repente ele ia conseguir criar. Tinha o Marcos Júnior no banco, o Ibane, Matheus Alessandro, João Carlos, mas ele preferiu, a meu ver, jogou pra galera, mexeu errado, e o Fluminense, principalmente no segundo tempo, ia fazer o gol na sorte. Por quê? Ficar bicando bola pra dentro da área, galera, na boa. Então, meus amigos tricolores, fiz a minha análise agora do que eu vi do jogo do Fluminense. Não gostei. Não vou julgar o Marcelo Oliveira. Porém, o que ele fez no segundo tempo é jogar pra galera. Vou falar de novo, jogar pra galera. O time ficou com 4 atacantes. 4. E ninguém criava no meio. Ele deixou 2 volantes que não sabem criar e 4 atacantes. Pra quê? Se a bola não vai chegar lá. Aí liberou os laterais, ficou o momento fazendo 3 zagueiros igual o Abel fazia. Pra quê? Então, galera, sinceramente, merecida a vitória do Ceará. O Fluminense poderia ter perdido demais. O Fluminense teve até uma ou 2 chances claras de fazer o gol. Uma com o Everaldo e a outra na cabeçada do Luciano também. Se ele acerta, mas na cabeçada poderia ter sido gol. E uma no final teve a do Pedro naquele bate-rebate. E no finalzinho, uma bola que poderia ter entrado. Ou seja, 4. Mas qual foi de bola trabalhada? Então, galera, sinceramente, não gostei do time do Fluminense. E, para mim, a atuação do Marcelo Oliveira, abaixo. Bem abaixo. Principalmente com as 2 mudanças que ele fez logo no início do segundo tempo. Vou falar de novo. Jogou pra galera. Você pode gostar, torcedor do Fluminense. Botou 4 atacantes. Botar 4 atacantes não quer dizer que o time vai atacar. Botar 3 zagueiros não quer dizer que o time vai se defender. Então, muita calma, o time do Fluminense vai oscilar muito. Vou querer ver mais jogos do Fluminense para me ter uma base melhor para me falar do Marcelo Oliveira. Não estou crucificando o Marcelo Oliveira. Porém, desse jogo, não vi diferença nenhuma para o time do Abel. Muito pelo contrário. Vi uma defesa mais exposta, um time mais embaralhado. Sem um jeito de jogar. No segundo tempo, então, estava Lavantu. Então, galera,
Fluminense perdeu, pode perder aí algumas posições na tabela, mas esse vai ser o ano do Fluminense. Não espere grandes coisas. Grandes coisas. Ah, vai fazer uma sequência de 30 vitórias. Não vai. O time é limitado. Principalmente no meio de campo. Ah lá, saiu o Sornosa que não cria. Saiu o Jadson que estava criando, bota quem? Não tem quem colocar. Não tem. Aí contratou o Luciano, contratou Júnior Dutra. E aí? Mas quem é que cria? O Everaldo é um jogador de velocidade para jogar pela ponta. Quem é que cria? Ninguém. Então, galera, muita calma. Não é terra arrasada. Tem outras rodadas aí, o Fluminense vai ficar nesse ganha uma, duas, perde uma, ganha, e vai assim, e de repente vai tentar beliscar ali, quem sabe, no finalzinho, se alguém der mole, de repente uma Libertadores, que eu acho muito, mas a Sul-Americana ali, ficar na parte de cima da tabela, pode, mas muita calma nessa hora. O que o Marcelo Oliveira fez foi jogar pra galera. Então, meus amigos tricolores, essa foi a minha análise do jogo do Fluminense. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.